Olá, quero nesse vídeo falar acerca do título e cargo de pastor na Bíblia. Será que existe essa constituição? E se existe, aonde está na Bíblia a constituição de pastores ou pastor? Pois os defensores do título de pastor usam apenas 2 versículos deturpados, adulterados e modificados para justificar essa mentira que é o título de pastor. E o primeiro texto adulterado é Hebreus 13:17, que em uma tradução diz: obedecei aos vossos guias, e em outra tradução diz: obedecei aos vossos pastores. Mas o texto original no hebraico, que é a linguagem original da Bíblia, não diz nem guia e nem pastor, pois o texto original no hebraico de Hebreus diz: atentem para os notáveis e estimados, e não seja arrogante para com eles. E esse mesmo texto adulterado em muitas traduções bíblicas diz assim: obedecei aos vossos pastores. Já em Hebreus 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentem para o êxito da sua carreira e imitai-lhe a fé. Ou seja, Hebreus 13:7 está dizendo apenas: lembrai-vos daqueles que pregaram a palavra de Deus para vocês, e lembrem como eles foram fiel e imitem a fé que eles tinham. E outro texto manipulado é Efésios 4:11, que diz: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Mas como é de costume esses pregadores usarem apenas versículos isolados para enganar o povo, pessoas que apenas ouvem e já aceitam como verdade e nunca lê a Bíblia. E quando lê um versículo aqui, outro acolá, e por isso as pessoas vivem no engano, por falta do conhecimento bíblico. Eles não leem o restante do texto, pois no verso 7 e 8 fala claramente que o que Jesus deu não foi título, nem cargo e nem emprego, mas fala que Cristo deu dons aos homens. Veja o texto de Efésios 4 inteiro e comprove se isso não está falando que ele deu dons aos homens. Efésios 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dado graça conforme a medida do dom de Cristo. E por isso foi dito, ou seja, por isso foi profetizado, que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esses dons que está escrito logo no versículo 11, diz: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então, aonde foi que Jesus ou os discípulos nomeou alguém como pastor? E qual dos discípulos ou apóstolos tiveram o título de pastor? Eu creio que você já leu a Bíblia, mas você já encontrou apenas um versículo de algum homem com título de pastor na Bíblia? O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu livros ou cartas na Bíblia. Mas você já leu apenas um versículo de Paulo dizendo: eu, pastor Paulo, ou escrevendo e saudando a algum pastor? Pois é, você não leu, porque essa hierarquia pastoral não existe na Bíblia. Não existe o título, nem função, nem cargo de pastor na Bíblia. Pois as igrejas, que eram pessoas de várias localidades, eram apacentados
por anciãos naquela época, que eram homens mais velhos e que foram constituídos como presbítero. E a palavra ancião no dicionário quer dizer pessoa mais velha, responsável e respeitável. E esses mesmos anciãos é que foram separados ao episcopado. Mais na frente nós vemos toda essa questão. A palavra episcopado no dicionário quer dizer dignidade ou jurisdição de um bispo ou conjunto de bispo. E a palavra bispo no dicionário, o qual o texto episcopado se refere, quer dizer prelado que exerce governo espiritual. Segundo é presbítero, ou seja, bispo e presbítero é uma coisa só. E presbítero quer dizer sacerdote ou padre, como na igreja católica. 2. Superintendente da igreja protestante, que é um bispo, ou seja, bispo ou presbítero das igrejas evangélicas. E é alguém que tem a direção e está à frente de algo. Então sabemos que ancião, bispo e presbítero é uma coisa só e não tem nada a ver com o título de pastor. Então com isso já podemos ver na Bíblia como eram chamados os homens que apacentavam o rebanho na igreja primitiva. Se era pastor ou bispo e presbítero. Em Atos 14, 20 ao 23, diz que Paulo, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações era necessário entrar no reino de Deus. E havendo feito eleger e constituir anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, os encomendava ao Senhor em quem eles haviam crido. Logo no verso 21, diz que Paulo, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, resolveu eleger, ou seja, separar agora os anciãos, ou seja, homens mais velhos que eram responsáveis e respeitados para apacentar e cuidar dos crentes convertidos em cada cidade. E em Atos 20, 17 diz que, estando Paulo em Mileto, mandou alguém a Éfeso chamar agora aqueles anciãos que ele deixou cuidando e apacentando o rebanho e disse: olha, vocês anciãos, cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho que Deus colocou vocês, ancião, como bispo. Então, como você pode ver, os bispos eram os mesmos anciãos e eram eles quem apacentavam o rebanho. Vamos ver o texto. Atos 20, 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e tendo ele chegado, disse: vós bem sabes de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que seja útil, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Logo no verso 26, Paulo continua o discurso dizendo: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então vemos aqui Paulo constituindo os anciãos como bispo, como presbítero. E eu já lhe pergunto, então, aonde ficaram os pastores? Que Paulo nunca constituiu nenhum pastor na Bíblia. Paulo poderia muito bem fazer como os intitulados pastores de hoje e dizer: escutem todos vocês, anciãos, o que eu vou falar. A obra está muito grande, está muito extensa, e de hoje em diante eu sou o pastor presidente, eu sou o reverendo Paulo, e vocês são meus pastores de campo.
E agora vocês têm que ser submissos a mim, porque eu sou o pastor presidente, ou seja, eu sou o pastor maioral. E então separe agora entre vocês uns homens para serem presbíteros, para ajudar vocês. E todo mês eu vou fazer uma reunião com vocês para ensinar a hierarquia de tudo que vocês têm que fazer. Mas Paulo disse apenas: vocês bem sabem de que modo tenho me portado entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Portanto, de hoje em diante, cuidai de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou seja, presbítero, para apacentar a igreja de Deus. Já na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 1, vemos Paulo escrevendo aos crentes, aos bispos e diáconos. Se fosse um dirigente de uma denominação de hoje, ele escreveria mais ou menos assim: eu, pastor fulano de tal. Mas Paulo disse apenas: eu, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. E mais uma vez eu pergunto: cadê os pastores? O apóstolo Pedro, o qual os defensores do título de pastor afirmam que Pedro era pastor, porque Jesus disse: Pedro, apacentas a minhas ovelhas, Pedro. Pedro, apacenta o meu rebanho. Então com isso tentam justificar o título de pastor e ignoram até as próprias palavras de Pedro, dizendo que ele mesmo era presbítero e ele mesmo mandou outros presbíteros apacentar o rebanho. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, Pedro escreve aos presbíteros dizendo: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que também sou presbítero com eles, ou seja, assim como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, e nem tendo domínio sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, e que quando se manifestar o sumo pastor, que é Jesus, receberei a inacessível coroa de glória. Vemos que na Igreja de Cristo, iniciada com os apóstolos, não tinha essa hierarquia pastoral, pois eles eram seguidores de Cristo e seguiam o que Cristo ensinou. Pois essa hierarquia pastoral começou depois de mais de 1000 anos depois da morte de Jesus. Depois que morreram os apóstolos, que eram as testemunhas vivas de Cristo, daí o Império Romano reinou e tomou conta do cristianismo. E mataram milhares de verdadeiros cristãos. Esses cristãos foram mortos, apredejados, queimados e devorados por leões. E assim prevaleceu o Império Romano. Como a Grécia já estava de posse das escrituras, ou seja, os escritos originais, escritos em hebraico, que foram traduzidos com milhares de adulteração para o grego, depois que Alexandre o Grande nomeou 70 homens para traduzir toda a escritura do hebraico para o grego, agora o Império Romano traduz do grego para o latim, e acrescentando ainda mais adulteração do que já tinham. E estando Roma de posse das escrituras, manteram as escrituras confinadas, presas, reservadas, proibidas às pessoas, pois somente os papas e padres tinham acesso. Até que apareceu um padre chamado Martim Lutero, e foi aí que apareceu o protestantismo, com a tal reforma protestante. Essa tal reforma não foi a continuação do verdadeiro evangelho, mas simplesmente uma divisão do catolicismo, que era a religião que dominava o mundo naquela época. Essa reforma se tornou simplesmente a reprodução
e a continuação de um falso cristianismo, que antes dominado por um governo religioso papal, agora, com a reforma de Lutero, foram criados novos governos religiosos, apenas não romanos, e assim surgiu milhares de religiões que agora são criadas, dirigidas, chefiadas, administradas, governadas e mantidas por pastores. Homens que a si mesmos se fizeram pastores e que se constituiu-se e estabeleceu-se e deu títulos e cargos e posições a outros homens para serem chamados pastores, somente para diferenciar de papas e padres. E assim foram produzidas milhares de denominações, pois Roma é como uma árvore e as demais religiões são seus galhos. Como fala em Apocalipse 17:5, a visão da grande Babilônia, que é a mãe das meretrizes. Então, essas meretrizes filhas são apenas esse reino do engano, usando hoje o título de igreja, usurpando o título da igreja, com normas e hierarquias diferentes. E usam a Bíblia não na íntegra, mas com versículos isolados para justificar o que prega, sendo eles a cópia da sujeira de Roma, que se tornam milhares de religião filhas de Roma, com os títulos de igrejas evangélicas chamadas de Casa de Deus, que na verdade são corporações, instituições religiosas com segmentos controversos e diferentes e dividido em mais de 20.000 denominações religiosas somente evangélicas, que não se entendem, que são contraditórias, que se divergem, onde cada um se diz ser a verdadeira e está pregando a verdade. Então eu pergunto, será que a verdade de Deus está dividida? Porque cada uma dessas denominações tem segmentos e doutrinas diferentes, mas cada uma diz ser a verdadeira. Então, qualquer pessoa inteligente perguntaria, que espírito confuso é esse que revela algo diferente para cada líder religioso e para cada religião? E eu pergunto a você, se Jesus estivesse na terra, de qual religião ou denominação ele seria? Como já podemos ver, que esse espírito que tem doutrinado e revelado uma doutrina diferente para cada denominação não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do erro e do engano, pois a Bíblia é uma só, a verdade é uma só e nunca foi dividida. Não é duas nem três ou milhares como é mostrado em mais de 20.000 denominações religiosas protestantes, porque hoje existem milhares de líderes religiosos que ultrapassam e vai além do que está escrito e tomam para si um título que é dado unicamente a Jesus. Mas esses homens que se intitulam de pastores não se conformam só em usarem o título de pastor, em ser chamado de pastor, pois muitos deles são chamados de reverendos. Então vamos para o dicionário ver o que significa a palavra reverendo e depois vamos ver alguns textos bíblicos. E ver se Jesus ensinou a seus discípulos a terem tal posição e título de reverendo e serem reverenciados pelos irmãos pelo título de pastor e reverendo. Logo, a palavra reverendo no dicionário quer dizer digno de reverência ou padre. Já a palavra reverência quer dizer, primeiro, respeito às coisas sagradas, segundo, consideração, terceiro, designação dos eclesiásticos como título ou como pronome de tratamento, saudação em que se inclina o busto e dobra o joelho para aquele que predomina e tem o poder supremo. E a palavra reverenciar quer dizer tratar ou considerar com sentimento de reverência e devotar reverência, cumprimentar respeitosamente. Terceiro, obedecer ou acatar algo ou a alguém considerado superior. E então eu pergunto, será que foi isso mesmo que Jesus ensinou a seus discípulos, dizendo que eles seriam dignos de reverência e que os irmãos deveriam devotá-los e tratá-los com reverência e que eles seriam superior aos outros ou a alguém? Vamos ver algumas palavras de Jesus e saber se é isso mesmo que ele está ensinando aos seus discípulos. Logo em Mateus 20, 25, diz:
Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores do gentio os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. E no 26 diz: mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja esse aquele que os sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. E em Lucas diz: levantou-se também entre eles contenda entre os discípulos, sobre o qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre ele exercem autoridades e são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, ou seja, como o menor, como o mais humilde, como o mais simples. E quem governa, como quem serve. Ou seja, se você quiser ser grande, quer ser o maior para Deus, então sirva aos outros. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Não está pedindo para ele ser maior do que outros e serem reverenciados pelo título de pastor e reverendo. Então Jesus disse no verso 27, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Aí Jesus diz: eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Então Jesus fez essa comparação e ensina para seus discípulos que ele, sendo rei, pastor e senhor, não usou de autoridade e estava no lugar de servo. E ele mesmo veio para servir e ensinou a seus discípulos a servirem uns aos outros. É isso que faz os pastores e os reverendos de hoje? Ou eles usam um texto deturpado de Hebreus 13, 17 para dizer que temos que ser submissos a homens com o título de pastor? Pois o que Jesus ensinou foi a servirmos uns aos outros com humildade e não querer ser superior e digno de ser tratado com reverência. Quando Paulo constituiu Timóteo ao episcopado como dirigente e encarregado de instruir e ensinar aos outros irmãos, depois dele ter dado toda a instrução a Timóteo, ele não deu o título ou cargo de pastor a Timóteo. Ele disse: você será bom ministro de Cristo, em 1 Timóteo 4, 6, porque o que Timóteo recebeu não foi título nem cargo, o que ele recebeu foi dom, para que pudesse ensinar a igreja, como diz o texto de 1 Timóteo 4, 14, dizendo: não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, com a imposição das mãos do presbítero. Então veja bem que Timóteo foi separado para dirigir uma congregação e foi consagrado por um presbítero. E no verso 16 ele diz: Timóteo, toma cuidado de ti mesmo e do teu ensino, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, como você pode ver em 1 Timóteo 4,14, que Timóteo foi consagrado pela mão de um presbítero, e não foi pela mão de nenhum pastor. Ao contrário de hoje, porque hoje nas ditas igrejas atuais, só pode existir um batismo ou uma consagração de alguém para alguma coisa, se for por um pastor. E não pode ser qualquer pastor ou algum presbítero do ministério. Tem que ser o pastor presidente ou o regional ou um representante do tal. E no último caso, uma autorização para que um pastor local possa batizar ou consagrar alguém. E hoje você não vê um presbítero batizando ou consagrando alguém, porque os presbíteros são secundários e auxiliares dos tais pastores, ou seja, é apenas um ajudante. Mas na Igreja de Cristo, dirigida pelos apóstolos, tudo era feito pela mão dos presbíteros, como Pedro e João, que eram presbíteros e que não se intitularam de pastor e nem consagraram ninguém a pastor. E em Mateus 23, verso 1 a 11,
Jesus censura os escribas e fariseus, dizendo: Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-lo. E é justamente isso que acontece hoje. Nenhum pastor ou pregador usa uma passagem como esta para fazer simbologia, como eles acostumam fazer com aquilo que eles leem lá no Velho Testamento e fazem muita simbologia para empregar nos dias de hoje. Ele não prega uma passagem como essa para dizer que hoje são os pastores que estão na cadeira ou no trono, ou na posição ou no lugar de Moisés, e que atam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos nem com dedos querem movê-lo, pois eles são como um patrão que apenas distribui tarefa para seus empregados. Porque hoje é assim, com muitos pastores. Enquanto os membros que têm um emprego e ganham um salário mínimo, um tal pastor ganha 4 ou 5. Deles que ganham até 15 salário mínimo e todas as suas despesas pagas por conta da igreja, como aluguel, talão de água e luz, internet, viagem, dinheiro para compra de carro. E enquanto ele passeia de carro novo e tira soneca no ar-condicionado, um diácono ou um presbítero que deseja ser um pastor trabalha o dia todo no serviço pesado e cuida de outros assuntos fora do seu trabalho para cuidar da sua família e das suas obrigações como cidadão. Termina o dia, mal chega em casa, toma um banho e corre para a igreja para dar início ao culto, para que quando o pastor estrela chegar, pegar o microfone somente na hora da tal pregação. Então Jesus continua no verso 5 dizendo: E todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos e gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam também das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens de mestre. Mas aos discípulos Jesus disse: Vós, porém, não queira ser chamado de rabi, porque só um é o vosso mestre, porque só um é o vosso guia, e todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chame de pai, porque só um é o vosso pai, é aquele que está no céu. E ninguém queira ser chamado de guias, porque só um é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Aqui Jesus falando aos discípulos a respeito daqueles que tinham título, posições de destaque e gostavam de posições de honra e de títulos, como os pastores atuais e reverendos de hoje. Então Jesus, chamando o discípulo, disse: Entre vocês que me seguem não deve ter essa hierarquia. Vocês não queiram ser chamados de mestre e não queiram ser chamados de guia, pois só um é o vosso mestre e vocês têm somente um guia, que é Cristo. E em vários lugares da Bíblia, a palavra guia é traduzida por pastor e é usada por muitos que desejam esse título. Mas esse texto de Mateus 23, 10, em nenhuma das traduções bíblicas a palavra guia foi trocada por pastor, porque nesse texto de Mateus 23, 10, Jesus está dizendo que só Ele é o mestre, só Ele é o guia e só Ele é o pastor. Então eu pergunto a você que defende o título de pastor: se Paulo só tratava e se dirigia aos anciãos, aos presbíteros e diáconos, aonde ficaram os pastores? Que Paulo nunca mencionou o nome de nenhum pastor. E quando Paulo constituiu os ministros, como Timóteo e Tito e os demais, ele mandou que eles mandassem e dominassem o povo e distribuíssem tarefa para o seu subordinado, ou mandou que eles fossem um exemplo?
E se existe essa constituição na Bíblia, aonde está escrito? E não adianta me dizer que bispo e presbítero e ancião é uma coisa só, porque bispo é o mesmo que presbítero. E se presbítero é o mesmo que pastor, por que nas igrejas existe pastor como titular, como o líder maior, e o presbítero como o segundo? No Novo Testamento fala de episcopado, que quer dizer bispo e presbítero e diáconos, pois os apacentadores eram nomeados de ancião, bispo, presbítero e diácono. E o próprio Jesus mandou Pedro apacentar o rebanho, mas Pedro nunca teve o título de pastor, e ele mesmo afirmou que ele era presbítero junto com os demais presbíteros. Vou mostrar para você que defende o título de pastor, dezenas de textos onde mostra que aqueles que eram separados ao episcopado para apacentar o rebanho eram constituídos e chamados de bispos, que é o mesmo presbítero, e depois os diáconos. Logo na introdução do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, diz: os deveres dos bispos e diáconos. E Paulo começa dizendo àqueles que voluntariamente desejavam cuidar do rebanho. Ele diz: fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, e não dado ao vinho, nem espancador, mas moderado, inimigo de contendas e não ganancioso, e que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E não seja neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Aí ele diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Aí ele diz, no verso 8, diz: e da mesma forma os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, nem cobiçoso de torpe ganância. E aí? Paulo tratou aqui com os presbíteros e diáconos. E mais uma vez eu pergunto: aonde ficaram os pastores que Paulo nem sequer mencionou o nome de nenhum pastor e nem está constituindo ninguém a pastor nesses textos? Logo em Tito, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo, depois de dar a instrução a Tito, mandou Tito constituir e nomear presbítero como líder da congregação de cada cidade, e deixando bem claro qual era o perfil e a conduta dos dirigentes separados para esse ministério. Pois nos ensinos bíblicos, os dirigentes eram analisados pelo seu caráter e pela sua conduta, mas os chefes, os pastores, os donos da igreja de hoje ignoram totalmente os preceitos bíblicos, porque hoje tem que ter alta escolaridade, tem que ter anel de formatura, tem que ter curso teológico e diploma de teologia, tem que ter estratégia e habilidade de pregador, tem que ser puxa-saco do líder, o tal pastor, e tem que concordar com tudo o que ele fizer, com toda essa mentirada que é pregada hoje em nome de Jesus. Mas na Bíblia, assim como Paulo instruiu a Timóteo de como deveria ser os presbíteros e diáconos, da mesma forma ele instruiu a Tito. E Paulo disse a Tito, no verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Pois é necessário que o bispo, ou seja, aquele presbítero que ele está falando lá, que é necessário que estabeleça presbítero, ele diz: pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante,
retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Mais uma vez, Paulo manda constituir presbítero e mais uma vez eu pergunto, aonde ficaram os pastores? Cadê os pastores? O apóstolo João, em 2 cartas, se apresenta como presbítero. 3 João, capítulo 1, verso 1 diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Em 2 João, capítulo 1, verso 1, ele diz: o ancião, que em outra versão diz o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, Pedro diz também: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente. E em Atos 20, 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e tendo ele chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo tenho me portado entre vós sempre. Portanto, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Em Atos 15, verso 2, tendo Paulo e Bernabé contenda, e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé, e mais alguns entre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. E em Atos 15, verso 4, diz: e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus tinha feito por meio deles. E em Atos 15, 6, diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Atos 15, 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos, com toda a igreja, a escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. E em Atos 16, verso 4 diz: quando iam passando pelas cidades, entregava aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, toda a decisão, Paulo consultava os anciãos e, mais uma vez eu pergunto, cadê os pastores? Em Tiago, capítulo 5, verso 14, está dizendo: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e este orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E em outra tradução, o mesmo texto diz: está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja, e este orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E em Filipenses, capítulo 1, verso 1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Já nesse texto aqui, Paulo escreve aos crentes e cita os presbíteros e diáconos. E mais uma vez eu pergunto, cadê os pastores? Então, como você pode ver, que não existe nem título, nem função, nem cargo e nem emprego de pastor na Bíblia. Pois o termo episcopado se refere ou faz referência a bispo, presbítero e diácono.
E em nenhum lugar foi constituído ninguém a pastor, pois o título de pastor é dado e pertence somente a Jesus. O título de pastor é dado somente a Jesus. Mas os que hoje têm o título de pastor, eles mesmos se fizeram pastores, assim como se fizeram papas e padres. E quando um pastor diz que não existe ninguém nomeado a papa na Bíblia, é apenas um sujo falando do mal lavado, porque assim como não existe papa, também não existe pastor. Não existe a hierarquia de papa e nem de pastor na Bíblia. Mas Jesus disse bem claro que eles não são pastor e que as ovelhas não são deles e que eles são mercenários que trabalham por dinheiro. Mas os tais pregadores de hoje afirmam que esse texto de João está falando que é Satanás o ladrão e salteador, e é o qual Jesus se refere. Dizem que esse texto está se referindo a Satanás. Mas se você prestar atenção e ler o texto inteiro, você vai descobrir que Jesus não está falando de Satanás, mas sim de um falso pastor que tenta tomar o lugar de Cristo se dizendo pastor. Mas se alguém desinfectar a mente que está contaminada de tanto ouvir dos pregadores que esse tal ladrão e salteador é Satanás, vai perceber que o mercenário, que não é pastor, é alguém que está tomando conta das ovelhas, mas não se importa com elas. É alguém que está tomando de conta das ovelhas, mas não se importa com as ovelhas. E é alguém que foge quando vê o lobo. Vai ver que o mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, como diz o texto, e é alguém que quer ser pastor a qualquer custo. Mas Jesus diz bem claro que ele não é pastor e que as ovelhas também não são deles. Vamos ver o texto bíblico. João 10, logo do verso 7, diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim, ou seja, com o título de pastor, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Como você pode ver, o título aqui está no plural e está dizendo são ladrões e salteadores, porque são muitos que querem ter o título de Jesus. São muitos que querem ter o título de pastor e se denominam pastor. E o texto diz: mas as ovelhas não os ouvirão. E no verso 9 Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. E no verso 11 Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas, no verso 12 diz: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então você viu aí que não é Satanás que foge? E Jesus continua no verso 13 dizendo: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ou seja, o mercenário foge porque ele trabalha por dinheiro. E quando vê as ovelhas em dificuldade, passando necessidade, ele foge, ele apenas ora e não cuida daquela ovelha. Não gasta o dinheiro que arrecada tosquiando as ovelhas para cuidar delas, mas apenas abandona, e o lobo vem e as arrebata. E então, será que é mesmo Satanás o ladrão e salteador? Ou seja, um bandido? Será que é Satanás que trabalha como um empregado e toma conta do rebanho de Jesus por dinheiro? Será que é mesmo Satanás que foge quando vê o lobo e deixa as ovelhas e o lobo as arrebata?